Boa noite, pessoal. É com grande e imensa alegria que estamos hoje dando continuidade ao nosso segundo dia, né, do terceiro simpósio de pesquisa em Química. E para dar continuidade às nossas atividades, teremos então agora a nossa segunda palestra, que será ministrada pelo professor doutor Danilo Manzani. O professor, ele é bacharel em Química pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, campus de Araraquara, e atua como professor no Instituto de Química da Universidade de São Carlos, IQUISC USP. O professor tem experiência na área de Química de Materiais e Inorgânica, com ênfase em materiais inorgânicos, vítreos, vitrocerâmicas, cerâmicas e fibras ópticas. Tem como sua principal atuação a síntese de materiais vítreos e inorgânicos opticamente ativos, guias de ondas, sensores ópticos, vidros especiais e utilização de técnicas de caracterizações estruturais, térmicas e ópticas, com foco em aplicações fotônicas. Também é coordenador do Laboratório de Materiais Inorgânicos e Vítreos, LAMIF, no Instituto de Química de São Carlos. A palestra de hoje tem como tema o papel da química no desenvolvimento de vidros opticamente ativos e abordará sobre os aspectos fundamentais sobre o estado da arte de materiais vítreos e o papel da química no desenvolvimento de novas tecnologias e dispositivos à base de vidros opticamente ativos, para então chegarmos a atualmente chamada Era dos Vidros. É com grande alegria, né, e na qualidade de membro da comissão organizadora, que eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o professor doutor Danilo Manzani. Ô, José, boa noite, muito obrigado pela introdução. Agradeço à comissão organizadora pelo convite, agradeço a presença de todos aí que estão nos ouvindo, que estão ou aqui na plataforma ou no YouTube, né? É com uma satisfação imensa que eu venho no começo da noite aqui para falar um pouco com vocês sobre como o simpósio de pesquisa em Química, né? Falar um pouco do papel da química na produção de vidros, principalmente aqueles que têm atividades óticas, né? Bem, mais uma vez, agradeço o convite, agradeço à comissão organizadora, ao professor Marcos, aos meus amigos aí de Prudente, a professora Ana e o professor Sérgio. Eu vou compartilhar minha apresentação então, tá ok? Tudo certo, professor. É uma honra tê-lo conosco aqui nesse grandioso evento. Eu que agradeço, José. Muito obrigado. Tá aparecendo a minha apresentação, José? Sim, sim. Sim? Podemos Acredito começar então? Sim, tudo certo. Então tá ok. Bem, pessoal, boa noite. Uma imensa satisfação voltar para casa. Não sou formado na Unesp de Presidente Prudente, mas sou da Unesp de Araraquara, né? Estamos em casa de qualquer jeito e é sempre uma satisfação imensa a gente poder falar, né? Na nossa nossa origem, né, para o pessoal que está na mesma universidade. E aí eu escolhi esse tema, um tema bastante intrigante, que muitas vezes passa desapercebido, né, que seria o papel da química, né, qual que é a química envolvida na produção e nas características ópticas de vidros, né, e quais são as aplicações desses vidros, onde eu vou mostrar um pouco do que é feito aqui no Instituto de Química de São Carlos, aqui da Universidade de São Paulo. Bem, vamos lá então. Deixa eu ver, não está passando aqui, deixa eu ver, eu acho que eu vou passar por aqui, tá legal. Então, eu dividi a minha apresentação aqui hoje só para ter uma sequência para mostrar para vocês. Eu vou falar um pouco quem que nós somos, né? O LAMIV, que é o Laboratório de Materiais Inorgânicos e Vidros, que eu coordeno aqui no Instituto de Química de São Carlos, aqui da Universidade de São Paulo. Depois eu vou falar um pouco sobre a definição de vidros, trazer um pouco sobre o estado da arte, né? O que são os vidros, né? Qual é a composição, o que é do fundamento, qual é a química envolvida na produção, né? Depois a gente fala um pouco, relaciona a química na ciência dos vidros, qual que é a importância fundamental da química na ciência dos vidros. Depois a gente fala esse impacto na produção de vidros oticamente ativos, e depois eu finalizo a apresentação mostrando alguns tópicos de pesquisas que eu desenvolvo, desde o meu pós-doutorado até aos projetos que estão rolando aqui no Laboratório de Materiais Inorgânicos e Vítreos. Ótimo, então, vamos lá. Então, primeiramente, quem somos, né? Eu sou o coordenador do laboratório,
como todos sabem, o meu nome. Essa turma toda que está disposta aqui em torno do símbolo do laboratório são os responsáveis por tudo que acontece aqui. Então, eu não faço nada, eles que fazem tudo, né? Então, o meu grupo ele é composto por pessoal da pós-graduação, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, uma pós-doutoranda, uma pesquisadora de pós-doutorado. Basicamente, todos os projetos envolvem a síntese e o desenvolvimento de vidros com funcionalidades, ou com multifuncionalidades, né? Seja para funcionalidades óticas, fotônicas, luminescentes, fotocatalíticas, catalíticas. Também temos algumas linhas de pesquisa que envolvem a produção de nanopartículas luminescentes, nanocristais, né? Bem como a incorporação desses nanocompósitos em materiais sólidos, né? Seja em vidros ou em polímeros também. Então, basicamente, por isso que é um grupo que se denomina um laboratório, né, de materiais inorgânicos e vítreos. A base é vítrea, mas a gente desenvolve outros trabalhos também correlatos na área, sempre buscando a funcionalidade do material. Eu não posso deixar de expor aqui os diversos parceiros, mais uma vez, eu não faço nada, né, sem meus alunos, sem as minhas parcerias, né, o pessoal da USP de São Paulo, do IFISC, aqui do Instituto de Física, da UFPE, da Unicamp, da UFO, os órgãos de fomento, senão eles ficam bravos, né, a FAPESP, o CNPq, que financiam as nossas pesquisas, né, o INCT também, o INFO, o INCT de Fotônica, e as colaborações internacionais, coloquei duas aqui, a Universidade de Adelaide, da Austrália, e a Universidade de Laval, do Canadá. Bem lá, onde que estamos? A gente está em São Carlos, mais ou menos, eu acho que em torno de 450 quilômetros de distância de vocês, né, um tanto quanto longe, né, vocês estão um pouquinho mais do interior do que a gente, somos do interior, os dois, né, infelizmente, nesse momento de pandemia, nos trouxe essa possibilidade de estarmos nos lugares mais distantes, né, de forma remota, né? Isso é muito interessante e o público também acaba sendo maior ainda, né? Isso é muito legal. Então aqui, ó, a entrada da USP de São Carlos, a gente fica numa região quase perto do centro. A USP de São Carlos engloba toda essa área aqui, contornada aqui, que eu estou contornando, e o LAMIV está nesse prédiozinho aqui, no térreo do prédio Q1 do Instituto de Química de São Carlos. Foi criado o LAMIV em 2018, e desde então eu venho desenvolvendo trabalhos nessa área. Bem, e eu começo essa palestra com uma pergunta, né? O que são vidros, né? Nós sabemos que os vidros, a gente consegue encontrar vidros desde os vidros naturais, né? Aquelas obsidianas que muitos conhecem, é muito vendido como pedra, né? Mas não é pedra, é um vidro natural, né? Obtido através de lava. Também temos os fulguritos, né? Que são vidros obtidos através do raio que atinge as praias, por exemplo, então do derretimento da areia e o rápido resfriamento, ou os vidros naturais provenientes de meteoritos, né, quando entram na atmosfera, né, os impactitos que a gente chama. Mas os vidros conhecido historicamente de milhares de anos atrás, né, data-se de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, na época dos fenícios, onde se relata a primeira descoberta do vidro, como os fenícios eles andavam por toda aquela região ibérica e paravam, principalmente no Oriente Médio, né, paravam para descansar, né, nas suas viagens nos oceanos, paravam, criavam fogueiras, né, e no dia seguinte, dias muito quentes, noites muito frias, tinha uma escória embaixo do fogão, né, na areia, que era terra derretida preta, né, que eles viram que poderiam manipular esse material, né, manipular, fazer ferramentas, fazer artefatos, e logicamente não sabiam o que era vidros, né, a definição de vidros, né, mas eram utilizados sempre foram muito utilizados, sempre presentes na história, né. Por exemplo, olhos de múmias, né, são feitas de vidros, né, já foi provado, existem diversos estudos. Quando descobriram a tumba de Tutankhamun, 1340 a.C., o encosto da cabeça dele também era de vidro, né? A gente sabe os artefatos, né, os utensílios de Veneza, bem famoso, no final do século XIII, né? Então, mais uma vez, os vidros sempre presentes na história da humanidade, né? Talvez o que todos já tenham visto são as catedrais, né? Das mais antigas, das mais recentes, utilizam vidros nos seus vitrais, né? E isso é uma técnica, eu sou particularmente
arriscado eu falar isso porque eu sou um aficionado por vitrais, né? Mas é um trabalho muito bonito, onde as cores desses pedacinhos de vidros é, eram modificadas, né? São modificadas até hoje quimicamente, né? Para dar cores. A gente sabe, incluindo metais de transição, lantanídeos, enfim, diversos compostos, até mesmo nanopartículas, né? Sem saber que eram nanopartículas, né? Para fazer os vitrais, né? Depois montavam, né? Isso aqui, por exemplo, da Catedral de Augsburg, 1065 na Inglaterra, né? Muito antigo. Isso foi evoluindo a produção de vidros até que, em tempos modernos, né? Na década de 60 foi desenvolvido o processo Pilkington, é um processo ainda muito utilizado na indústria vidreira, né? Para obter vidros planos com superfícies polidas naturalmente, né? Então eles faziam aqui com técnicas avançadas, tecnologias avançadas, um resfriamento em banho de estanho, por exemplo, né? Fazem até hoje, né? Por isso que a gente tem vidros grandes placas de vidro, né? Superfícies grandes, né? De vidros planos, né? É um processo que foi desenvolvido lá em 1960 que até hoje é válido, né? Os vidros estão presentes desde da Coca-Cola de 1899 até de 1986, né? Observa-se que houve uma mudança, o material é o mesmo, mas uma mudança da sua conformação. E isso traz algumas características próprias de vidros, como a possibilidade de conformá-lo da forma que você quer. Você dá forma como se fosse um líquido, né? Atualmente, as aplicações de vidro são inúmeras e muito tecnológicas, né? Isso daqui é um dos espelhos do Megalon, um telescópio que está instalado no deserto do Atacama. São 7 espelhos desse tamanho, mais ou menos em torno de 7 metros de diâmetro, e é de vidro, né? É feito de vidro, com um filtro muito puro, feito em Ohara, na fábrica, na empresa que chama Ohara, no Japão, e trazido para o Chile, feito aqui no Chile, esses grandes placas de telescópio, né? E as fibras óticas, né? A gente não pode deixar de falar, né, das fibras óticas. Aqui eu trago uma fibra ótica especial, só para exemplificar, né? Uma fibra ótica de fluoretos, à base de vidros fluoretos, né? A gente acha que vidros, basicamente, tudo de sílica, né? Óxido de silício, mas não. Em 1975, os irmãos Marcel e Michel Poulain, em Rennes, na França, descobriram uma nova classe de vidros, né? Os vidros iônicos, né? À base de fluoretos, os chamados Ziblin. A gente vai falar um pouquinho deles depois, né? E impulsionou a produção de fibras óticas, principalmente para amplificadores óticos, né? E obviamente que o desenvolvimento de fibras óticas de telecomunicação teve um grande impulso da química também na produção de fibras óticas, mas isso é uma outra história que a gente conversa numa próxima oportunidade. Bem, e devido a esse grande boom, né, essa grande utilidade do vidro de milhares de anos histórico, né, tanto do olho da múmia até o telescópio que se utiliza para enxergar galáxias muito distantes, mostra que nós estamos entrando, como a Corning, muito desafiadora, muito corajosa, cunhou, né? A gente está na era dos vidros, né? E realmente a gente entra numa era da história, né, na qual o vidro se tornou um material importante e fundamental para o nosso convívio. E não foi por isso exatamente que a ONU, esse ano, em maio desse ano, declarou que em 2022, ano que vem, nós teremos comemorações no mundo inteiro, em laboratórios que trabalham com vidros, nas comunidades vidreiras, nas empresas, enfim, toda a comunidade que trabalha com vidros, denominou então 2020 como o Ano Internacional do Vidro, International Year of Glass, exatamente para e a Corning aproveitou tudo isso e cunhou, né? Estamos então na era dos vidros, né? Bem, e vamos lá para uma definição mais fundamentada, né? Ainda o que são os vidros, né? Aqui eu apresento 2 fotografias, né? Uma simulando uma estrutura de um líquido totalmente desorganizado. Esse daqui é o estacionamento de bicicleta aqui da USP de São Carlos. E do lado direito de vocês, a gente tem o estacionamento de bicicletas aí de Prudente, todo mundo organizadinho. A gente vê que as unidades que formam esse empilhamento são os mesmos, né? São bicicletas, né? No entanto, quando a gente faz essa analogia com líquidos e vidros, né, os quais apresentam uma desordem estrutural das suas unidades, né, a gente vê que num sólido cristalino, ao contrário dos líquidos e vidros, a gente tem uma organização dessas mesmas unidades que formam essa figura. No caso, a gente está falando de bicicletas. Então, a principal característica, logo que a gente vê em vidros, que a gente pensa de vidros, né, amorfo, né, ou
aleatório, né? Unidades distribuídas de forma aleatória, ligadas de forma aleatória, desordenada, né? Diferentemente de um sólido cristalino, onde você tem uma ordenação das unidades formadoras. Bem, e o que os vidros têm em comum entre líquidos e sólidos? Afinal, vidros são líquidos, são sólidos? O que são os vidros, né? Os vidros têm dos líquidos a isotropia, então as propriedades não se alteram independente da direção na qual você está enxergando ela, de uma forma geral. O arranjo atômico é um arranjo atômico ou molecular aleatório, não cristalino, portanto. Eles apresentam, assim como os líquidos, viscosidade, né? Os vidros, a gente vai ver logo mais que os vidros são denominados um resultado de um líquido super resfriado, certo? Portanto, ele tem propriedades de líquidos como a viscosidade. Aí eu deixo uma pergunta para vocês pensarem, né? Sólidos cristalinos têm viscosidade? Acho que a resposta é meio óbvia que não, né? Por outro lado, os vidros também têm algumas características de sólido, como aparência. A gente pega um vidro, né, vê, ele é sólido, ele é duro, né? Tem uma densidade muito similar também aos sólidos. Tem propriedades mecânicas muito próximas a alguns sólidos. Tem fragilidade, são quebradiços, tem uma certa dureza, enfim. E propriedades térmicas também, altas temperaturas características, altas temperaturas de produção também. No entanto, existem algumas peculiaridades, né, dentro das propriedades térmicas quando a gente compara um vidro e um sólido. Portanto, os vidros têm características dos dois, líquidos e sólidos. Porque vidro é um estado. E o senso comum, o vidro está no nosso dia a dia, né, pessoal? Todo lugar a gente vê vidros, né? E a gente nunca para pensar, né, o que é o vidro? Qual é a química que tem por trás do vidro? O que me leva a ter a definição que vem do senso comum de que vidro é um material sólido, isso é óbvio, é transparente, né, no visível, né? A gente consegue, a maioria dos vidros são transparentes no visível, né? Ou tem uma corzinha, mas você consegue enxergar através dele, né? São duráveis, todo mundo tem uma taça, tem um prato, tem um Tupperware não, que é de plástico, mas um artefato, um utensílio da avó, né, de 50, 60 anos atrás, né, são materiais brilhosos. Logo a gente pensa, pô, as taças de cristal, né, conhecidas como taças de cristal, que na verdade não são cristais, são vidros, né, ou erroneamente são chamadas de cristais, mas são vidros, né, e a gente vai ver o porquê, qual que é a diferença. São frágeis, quebram muito facilmente, e tem algo muito curioso, que eu acho que todo mundo já deve ter observado num vidro, uma fratura que o nome é feio, talvez desconhecido, mas uma fratura conchoidal, né? Essa fratura conchoidal aqui, acho que a maioria de vocês já viu um tipo de fratura quando o vidro está quebrado e olha aonde que fraturou, que existe não segue uma linha específica para quebra, como a gente espera nos sólidos, certo? Então, de uma forma geral, os vidros estão presentes no nosso dia a dia, né? Assim como taças, garrafas. O pessoal da química, né, a gente utiliza diariamente vidros, né, os vidros Pirex nos laboratórios, né, as nossas vidrarias, né. São vidros utilizados para fazer preformas para fibras óticas, aqueles vidros que dão origem às fibras óticas. Para construção civil, hoje em dia se vê arranha-céus de vidro, né, basicamente de vidro. E o mais curioso, pouco se vê hoje em dia esses arranha-céus novos, né, essas novas construções sendo limpadas, né? Então, existe um desenvolvimento ainda para a produção de vidros autolimpantes, né? E vidros no nosso dia a dia, que a gente nem imagina que é vidros, mas conceitualmente são vidros. Por exemplo, sabonete de glicerina, o sabonete Febo, esse é bem famoso, né? É bem antigo, bem famoso. O pessoal não gosta muito do cheiro, né? Mas é um vidro. Ele tem uma malha, se você apertar ele, você vê que ele tem uma fluidez, ele tem uma resistência mecânica, ele parece um polímero, né? A bala Friedels também é um vidro. Essa balinha aqui, que na década de 80, 90, quase matou muita gente, né? Também são vidros, né? São vidros naturais não, desculpa, são vidros de açúcar, né? De açúcar, de glicose. Algumas lentes de óculos também são feitas de vidro. São polímeros, né? Que são polímeros vítreos, não são polímeros. Então, um polímero não é vidro, certo? Um polímero vítreo é diferente de um polímero que a gente está acostumado a tratar, né? Um polímero vítreo são polímeros que têm conceitualmente uma massa molecular menor do que 10.000. Bem, mas isso também é um outro papo, né? E nós chegamos no desenvolvimento de vidros muito com características, né, com propriedades muito interessantes, né? Por exemplo, o Gorilla Glass aí, que a maioria de vocês tem, né?
nos seus iPhones, né? O vidro do iPhone é o Gorilla Glass, que é exatamente um processo químico, né, que dá então essa resistência mecânica tão grande dos vidros para celular, né? O vidro da Apple, desenvolvido pela Corning, que é o Gorilla Glass, né? E que ele tem o seu competidor, né, chinês, que é o Dragon, que também sofreram o que a gente chama de têmpera química, para que eu tenha maior resistência da superfície e eu consiga, então, ter flexibilidade além de dureza. Os vidros são utilizados para vários sistemas óticos para fabricação de lentes, então aqui a gente precisa sempre pensar na transmissão desse vidro, o quanto ele é transparente, em que comprimento de onda que a gente vai usar. O desenvolvimento de fibras óticas, de lentes para telescópio, não necessariamente vidros, mas vitrocerâmicas também, né? Aqui, olha, o Giant Magellan Telescope, o GMT, que ele está instalado lá no Atacama, está sendo feito lá no Atacama, é o maior telescópio no mundo até hoje. E cada uma dessas pequenas lentes aqui, de mais ou menos 7 metros cada uma, são 2, 3, 4, 5, 6, são 7 lentes, são todas produzidas a partir de vidros. Vidros especiais, obviamente, com uma síntese muito controlada, né? Temos também os vidros para visão noturna, né? Esses vidros aqui, olha, são os vidros que a gente chama de calcogenetos, né? Os calcogenetos são pretos, então absorvem toda a região do visível, né? Por exemplo, aqui, quando a mão do cara está atrás, a gente não consegue ver. No entanto, quando a gente olha com uma câmera de infravermelho, a gente consegue enxergar através do vidro a mão da pessoa, né? Porque eu consigo ver o infravermelho distante, o infravermelho calor, né? De calor. Isso está entrando na indústria, já tem bastante empresas, né, desenvolvendo, utilizando vidros com transparência no infravermelho, né? E a BMW recentemente lançou um carro que tem no farol dele, na câmera de frente, essas lentes infravermelhas, para que eu consiga ver, mesmo numa situação de pouca luz, né, as pessoas atravessando dentro do seu visorzinho. Eu acho que isso também vocês devem estar acostumados, né? Todo mundo tem uma BMW desse tipo aí. Mas vocês imaginam que saímos lá do olho da múmia e viemos até aqui, né, no desenvolvimento de vidros, e isso foi crescendo, e isso foi fundamental para todo o desenvolvimento tecnológico da humanidade, né? A Discovery utilizou na sua carapaça, né, placas de vitrocerâmicas à base de óxido de silício, né? Essas vitrocerâmicas, dependendo da região da qual era revestido na Discovery, ela variava de 50% a 99% de cristalinidade. Se eu ainda tenho um material 99% de cristalinidade, ele ainda assim é uma vitrocerâmica, mesmo se eu tenho 1% de fase amorfa, né? E obviamente que eu vou ter então características de ambos, né? De vitrocerâmica, de vidros e de cerâmicas, né? Uma propriedade híbrida nesse sentido, né? As janelas também da Discovery foram feitas de sílica fundida, SiO2 purinho, ou alumínio silicatos também, com 96% de óxido de silício. Alumínio silicato, então, seria um vidro com óxido de alumínio e óxido de silício, com 96% de óxido de silício. Então, vidros bastante resistentes com temperaturas altíssimas, que aguentaria, então, a entrada e a saída da atmosfera, né? E isso manteria a integridade do foguete. Todo mundo já deve ter visto uma panela desse tipo, não sei se todos já viram, eu não tenho, e eu faço propaganda que quem tiver e quiser me doar uma panela dessa, por favor, me doe, que eu não encontro mais, porque ela saiu de linha, né? A Vision, as panelas Vision da Corning, produzidas pela Corning, não é um vidro, na verdade, é uma vitrocerâmica, né? E o grande problema disso foi descontinuada a produção praticamente, porque as pessoas queimavam a comida, né? Então, você tinha uma vitrocerâmica que tinha uma capacidade calorífica muito grande, então absorvia muito calor, só que também não liberava o calor, né? Então queimava a comida e isso acabou bonita, mas ordinária, né? Não funciona muito bem. O Zero-Dur também é fabricado por uma indústria vidreira muito famosa, a Schott, alemã. O Zero-Dur é um vidro que tem um coeficiente de expansão térmica aproximadamente zero. Quer dizer, eles são utilizados para fazerem lentes para microscópio, para telescópio, onde eu quero enxergar lá longe, onde eu não posso ter nenhum tipo de
de variação térmica ou de expansão do meu material para não perder o foco, enfim, todas essas complicações, né? Para aplicação dentária, por exemplo, vidros deixam mais bonitos, são mais brilhosos e são resistentes, na verdade, vitrocerâmicas novamente. Para revestimento de vitrocerâmicas, isso daqui são vitrocerâmicas da Nippon Electronic Glasses, também são vidros funcionais, são vidros eletrocrômicos. Alguns deles eu aplico um campo elétrico, eu mudo de cor porque eu induzo a mudança do estado de oxidação de algum elemento que esteja incluso, né, que faz parte da composição, né? Os vidros autolimpantes, como eu falei para vocês, né, dificilmente hoje em dia a gente vê as pessoas penduradas nos prédios limpando, né? E isso graças à química. Né? Atualmente se tem processos onde a gente consegue modificar a superfície desses vidros e construir vidros com a superfície já modificada. De duas formas, ou modificando com alguma camada superhidrofóbica, certo? Um composto orgânico, ou até mesmo superfícies funcionais, onde eu promovo a fotocatálise, gerando oxigênio singleto, eu consigo então degradar qualquer poeira ou sujeira que tiver no meu vidro, e quando a chuva cai, ela arrasta e se autolimpa o vidro, né? E essa imagenzinha é muito interessante, não só para vidros autolimpantes, mas também aquela briga que a gente tem, né, para tirar a maionese, a última gota da maionese do pote ou do ketchup, né? Isso daqui é também a base de vidros com modificação superficial, modificações químicas superficiais que me permitem, então, que eu não tenha nenhuma hidrofilicidade em cima da superfície, né? Então eu consigo tirar todo o meu produto de dentro do material. Bem, vidros é muito versátil, né? Hoje em dia a gente vê telas de computador, telas de televisão, todas flexíveis, né? Então, atualmente, de novo, a Corning vem produzindo isso com maestria, sempre com muita maestria, vidros flexíveis, né? Então, a flexibilidade e a redução da tensão por torção, né? Como que eles fazem isso? Eles reduzem o volume, a espessura do vidro por um processo contínuo de produção. Olha aqui o rolo de vidro. Isso aqui é um rolo com vidro. 1 metro de largura, mais ou menos, um pouco menos de 200 microns de espessura. Pensem, o seu cabelo tem em torno de 100 a 110 microns de espessura, então um pouquinho mais grosso do que o seu cabelo, né? E eles conseguem, quem dera eu conseguisse, né? Eles conseguem até 300 metros de comprimento de vidros flexíveis para aplicação em dispositivos, obviamente. Então, logo mais teremos celulares que não quebram com tanta facilidade quando sofrem algum tipo de torção, né? Isso já aconteceu comigo. Bem, vamos voltar então para o fundamental para entender essa beleza que são os vidros, né? A aplicação dos vidros é milenar, como eu já disse, né? No entanto, a preocupação na definição do vidro em si, encontrar fundamentos científicos que justifiquem aquele estado vítreo, né, tem sido um foco nos últimos 50 anos da sociedade, da comunidade científica, né, e diversas definições surgiram desde então. Uma definição que é muito fácil de encontrar em todos os cantos é a definição da STM, né, que vidro é um produto inorgânico da fusão que foi resfriado em condições rígidas, sem cristalizar. É uma definição correta, mas bem vaga, né? No entanto, vários pesquisadores estudando na área, né, propuseram outros tipos de definições mais específicas, né, trazendo tópicos importantes que devem ser considerados, ou características que devem ser consideradas para você considerar, então, aquele material como um material vítreo. Né? Então, desde 1990, até antes disso, já tinham pessoas, Zacariasen, em 1932 já definia vidros, né? Então Zarzík, Varchineia, que é recente, Varchineia, o Shelby, também em 97 tem uma definição bastante interessante, mas atualmente a definição que a gente está mais atento e está usando mais foi dado por um brasileiro, por uma equipe de pesquisadores e um brasileiro integrante, o primeiro autor desse artigo, o professor Edgar Zanotto, da Universidade Federal de São Carlos, junto com o professor John Mauro, da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Em 2017, eles publicaram esse paper, sugerindo uma nova definição, uma definição mais completa do que seria os vidros, né, do ponto de vista do estado da arte. Basicamente, eles chamaram os vidros de líquidos congelados, ou frozen liquids. Líquidos congelados. E eles deram duas definições para a gente. Uma definição mais popular, vamos dizer assim, e uma definição um pouco mais rebuscada.
certo? Então vamos começar aqui, olha. Vidro é um estado fora do equilíbrio e não cristalino da matéria, que parece sólido em uma pequena escala de tempo. Então, entenda essa pequena escala de tempo, a nossa idade, 50 a 100 anos, mas continua relaxando em direção ao estado líquido. A gente volta a falar disso, a gente vai entender. E uma definição um pouquinho mais rebuscada, contendo mais detalhes importantes para a gente definir um vidro, é que vidro é um estado fora do equilíbrio. Isso todo mundo concorda. Da matéria não cristalina. Então é um material não cristalino, não amorfo. É um material não cristalino, que exibe um fenômeno ou uma temperatura ou uma região de temperatura chamada de transição vítrea. E a estrutura dos vidros é semelhante à dos seus líquidos superresfriados. O que é isso que você está falando? A gente vai ver daqui a pouco. E eles relaxam espontaneamente, com o tempo, em direção ao seu estado líquido superresfriado. Certo? Então, vai formando a ideia. Seu destino final no limite infinito do tempo. Eu estou falando infinito mesmo. O universo. 10 a 32 anos. Isso a gente consegue calcular pela taxa de relaxação dos vidros. É cristalizar. Então, quer dizer que no limite infinito do tempo, os vidros que são líquidos congelados tendem a relaxar e a cristalizar. Ou seja, sair de um estado de entropia, de alta entropia, como a gente enxerga nos líquidos e nos gases, né, para um estado de menor energia, um estado de sólido, um estado cristalino, um estado organizado, onde eu tenho uma diminuição da minha entropia, né, em comparação com a entropia de líquidos e gases. Certo? Isso a gente tem que ter em mente, porque a entropia do líquido a gente sabe que é diferente da entropia dos sólidos, né? Acho que a grande parte aqui é químico, né? Então a desordem do sistema é diferente do líquido do sólido. A energia cinética no líquido é muito maior, certo? O sólido tem vibrações moleculares, né? Que a gente consegue medir. E a entropia do líquido é semelhante à entropia do líquido superresfriado, que depois a gente vai ver que esse líquido superresfriado nada mais é do que um líquido congelado, do que uma continuidade, na verdade, a consequência do líquido superresfriado é a formação do estado vítreo. E como que a gente define isso? O primeiro, o caráter não cristalino. Né? O caráter não cristalino a gente observa por difratometria de raio-x. Acho que a maioria já deve ter visto a técnica. Né? Em 1932, Zacariasen, ele postulou que os vidros óxidos eles estariam formando, quando estão materiais cristalinos, apresentam então, considerando unidades tetraedros de óxido de silício, estão organizados de forma perfeita, então eu tenho uma ordem a curta e a longa distância. Enquanto que em sólidos amorfos, nesse momento ele chamou de amorfo, né, eles têm as mesmas estruturas, lembra lá da bicicleta, de forma desorganizada. Né? E aí isso foi provado por microscopia de tunelamento em 2012, nesse artigo da Nanoletters, eles conseguiram ver, então, essa estrutura organizada e essa estrutura desorganizada do óxido de silício cristalino e do óxido de silício não cristalino, né? E por difração de elétrons, a mesma coisa. As difrações referentes aos planos da cristobalita, que é a fase cristalina do óxido de silício, enquanto que nos vidros apenas um halo difuso era observado, não se via difração. E isso era claramente observado nos difratogramas de materiais não cristalinos ou amorfos, né, onde o que a gente observa é um halo difuso apenas, certo? O que revela que nos vidros, assim como nos sólidos não cristalinos, eu tenho uma ordem apenas a curta distância, na segunda ou na terceira esfera de coordenação. Já nos materiais sólidos ou materiais cristalinos, a ordem de curta a longas distâncias. Né? É um sólido estendido, como vocês já devem ter visto em química do estado sólido. Outra característica importante que o Zanotto e John e o Mauro destacaram, assim como os pesquisadores anteriores a eles, não cristalino, ok. E o fenômeno de transição vítrea. Então, para se definir um vidro, ele precisa necessariamente ser não cristalino. Opa, não cristalino eu determino por difração de raio-x. E ter uma transição vítrea. E a transição vítrea a gente entende dessa forma, utilizando um diagrama VT, que a gente chama, na verdade aqui eu posso variar no meu Y, volume, entalpia ou entropia em função da temperatura. Então, como que a gente lê esse diagrama? Né? Da direita para a esquerda. A gente começa então no estado líquido, ou seja, meu sólido fundido no estado líquido, equilíbrio termodinâmico do líquido.
Se eu resfrio ele muito lentamente, eu dou tempo para minhas moléculas, para os meus átomos se arranjarem numa situação mais estável possível, né? Então, o que tem? Com o tempo passando, entenda isso daqui, com o tempo passando, eu vou reduzindo a minha entropia, vou reduzindo a minha energia livre e o meu volume também vai diminuindo, né? Independente da variável que eu estou considerando, até eu chegar na situação de um cristal ou de um sólido. No entanto, se eu estou no equilíbrio líquido, no estado líquido, e resfrio essa situação muito rapidamente, então eu não dou tempo para que meus átomos e moléculas se arranjem num sistema mais estável, né, num equilíbrio do sólido, eu entro então numa região que a gente chama de líquido super resfriado. É um líquido que foi super resfriado, exatamente, eu impedi com que isso acontecesse. Mas quando eu resfrio algo, ainda mais se eu resfrio ele muito rapidamente, o que acontece com a minha viscosidade? Ela aumenta também muito rápido. Se aumenta muito rápido a minha viscosidade, a minha mobilidade atômica também é prejudicada. É a mesma coisa de você querer andar e tá congelando até um momento que você passa por uma inflexão e atinge então um estado fora do equilíbrio, um estado vítreo, certo? Então os vidros estão em estados termodinamicamente mais energéticos do que os seus cristais correspondentes, de mesma composição. Quando a gente olha esses poços de potencial aqui, esses poços de energia, por um líquido, vamos começar aqui de baixo, olha, de um cristal, a gente vê que ele está numa situação de menor energia, nesse poço de menor energia. No entanto, quando eu resfrio o meu líquido e passo ele para um estado super resfriado, olha onde que encontra, agora a gente está aqui em cima, olha onde se encontra essa minha energia, está num poço, né? Ainda assim, mais parecido a um estado líquido, né? Quando eu congelo essa estrutura, esse líquido super resfriado, eu aumento tanto a viscosidade que eu acabo com essa mobilidade atômica e molecular, ou seja, eu entro no meu estado vítreo, eu tenho então um aumento da energia, então obtenho então um material que tem um estado metastável. Né? Ele não é, o vidro não é um estado ele não está num estado metastável, ele tem metastabilidade porque qualquer energia que eu coloque, qualquer a influência que tem em cima daquele sistema, ele tende a mudar a sua energia, ou cristalizando, ou amolecendo, enfim, certo? Então, o que é o vidro? O vidro é um estado, certo? Vidro é um líquido super congelado, líquido congelado, um frozen liquid, tá? Então, como que a gente vê a transição vítrea, né? No vidro, eu fiz um material aqui, ele é vidro? Tem halo difuso? Tem. Tem TG? Tem. Então eu pego o meu vidrinho aqui, aqueço ele, e o que eu observo é uma região onde eu tenho uma inflexão aqui, que não é uma transição de fase, transição vítrea não é transição de fase, é apenas uma mudança de capacidade calorífica, passando do meu estado vítreo para o meu estado viscoelástico. Ou seja, o vidro, por mais que tenha uma viscosidade muito próxima do sólido, aqui a gente está falando de 10 a 16 Pascal vezes segundos, tá? Ele tem viscosidade, certo? Ele tem viscosidade, o que não se observa em cristais ou em sólidos correspondentes. Tá bom? Então a gente está falando do estado vítreo. Então tem que ter as duas coisas para ser vidro. E isso, como eu mostrei para você, esse aumento da temperatura da viscosidade é muito importante, porque depende da taxa na qual eu vou resfriar. Em teoria, tudo forma vidro. Vai depender desde que a gente possa resfriar a partir de um estado aleatório, de um estado amorfo ou de um estado desorganizado, estado gasoso e líquido, rapidamente, sem dar tempo o suficiente para que eu cristalize, para que eu chegue, então, numa situação de menor energia. Olha lá, óxido de silício, que é bem comum, eu preciso de um resfriamento de 10 a menos 4 graus Celsius por segundo para eu ter uma espessura de 400 centímetros, grandão, um vidrão grandão. Olha a água, tem água vítrea. Eu consigo fazer vidro de água se eu resfriar ela a 10 a sétima graus Celsius por segundo, muito rápido, para eu obter um filminho de 1 micron. E os vidros metálicos, por exemplo, os vidros de prata. Eu preciso ainda mais uma velocidade ainda mais rápida, 10 a décima, para ter um filme extremamente fino, de mais ou menos 100 nanômetros. Olha só, aqui um videozinho de prata num rolo, resfriando ela rapidamente, formando então o que a gente chama de vidros metálicos. Tá certo? E, na verdade, como eu disse aqui, em teoria, todas as substâncias formam vidros, e sim, né? Em 2014, o mesmo Edgar Zanotto publicou um artigo bastante interessante na Journal of Non-Crystalline Solids, que fala assim, né? Quantos sólidos não cristalinos podem ser formados a partir de todos os elementos da tabela periódica? Né? Isso vai depender, então, da taxa de resfriamento. Se você tem uma taxa de resfriamento suficiente para passar por aquela região sem eu cristalizar, a tendência é formar um vidro.
certo? E bem, como que os vidros são sintetizados? De uma forma geral, a maioria, mais de 95% dos vidros são sintetizados pela técnica do inglês splat cooling, ou melt quenching, melt de fundir e quenching de resfriamento, ou choque térmico, né, em português, que é nada mais, nada menos do que a rápida retirada de calor desse líquido fundido, está no estado líquido, em contato com um sólido de alta condutividade térmica. Então aqui eu trouxe um videozinho feito semana passada por um nosso aluno de doutorado, fazendo um vidro, nesse caso não vou tratar desse assunto, mas um vidro fertilizante. Ela tira o cadinho que está a 1100 graus do forno e verte ele, então, num sólido de alta condutividade térmica, no caso, um aço inox. Eu poderia aqui em cima bater o vidro, fazer o splat, né, que é bater com outra placa em cima para ser um resfriamento ainda mais rápido, mas nesse caso a composição aguenta esse resfriamento relativamente mais lento, né? Então eu obtenho o vidro, ele é mais escuro mesmo, e sem cristalizar. Isso que importa para mim nesse momento. Tá certo? Bem, então, nossa, a apresentação falhou aqui, pessoal, desculpem. Então, qual que é o passo a passo da síntese do vidro? Principalmente a síntese que a gente faz aqui no laboratório, né, em condições laboratoriais, né? Primeiro, a gente calcula, pesa e homogeniza os precursores, né, os óxidos precursores, tratando agora principalmente de vidros óxidos. Depois, aqui entra a primeira parte da química, a escolha do cadinho, porque tem alguns compostos que interagem com o cadinho. Então, a gente tem cadinho de alumina, platina, ouro, carbono vítreo, quartzo. Fusão da mistura, 600 a 1200 graus, até 1700, depende da composição. O resfriamento abaixo da temperatura de transição vítrea. Lembrando lá que eu mostrei para vocês, né, a curvinha de DSC, a gente tem a TG que está aqui, né? Aqui eu estou no estado vítreo. Aqui é vidro, né? Aqui é viscoelástico. Então eu tenho que resfriar numa temperatura que esteja abaixo da temperatura de transição vítrea, ou seja, nas temperaturas nas quais o meu material é um vidro, certo? Depois disso, obtido o meu vidro, eu faço o recozimento, o que a gente conhece de têmpera física, para aliviar as tensões geradas pelo rápido resfriamento. O corte e polimento, que é o pós-processamento, e depois a gente vai para as caracterizações e aplicações, e aí vai depender muito do que você está procurando, do que você está estudando, de como você modificou quimicamente ou qual é a composição do seu vidro. Basicamente, DRX e DSC, ou DTA, são obrigatórios para caracterizar, então, o estado vítreo. Amorfo, não cristalino e presença de transição vítrea. Esse método tem algumas vantagens, aplicado a maioria parte das produções, porque eu consigo fazer vidros grandes, com superfícies grandes, diferentes geometrias, com diferentes tamanhos, e materiais com diversas composições químicas também. Mas tudo que tem vantagem tem desvantagens também. O método é caro, de certa forma, utiliza cadinhos diferentes, cadinhos de metais nobres, né? Alumina também, são aluminas puras. A síntese são de alta temperaturas, então necessita-se de alguns fornos especiais. Alguns vidros são quase impossíveis de serem feitos em condições laboratoriais de pesquisa, como os vidros binários de óxido de silício com óxido de alumínio, que têm temperaturas às vezes que chegam a mais de 2000 graus. Bem, de uma forma geral, a pesquisa com vidros atualmente é muito ampla, é complexa, porque se busca novas aplicações, novas composições, portanto, porque precisa se fazer novas propriedades, né? Estudarem novas propriedades, né? E para isso a gente tem diversas famílias de vidros, de classes de vidros, né? Como eu vou mostrar para vocês. Então, essas aqui são algumas delas, né? E que eu vou mostrar no slide seguinte, né? Porque o papel da química nesse momento é fundamental na ciência dos vidros, no design da composição e do que você quer fazer com os vidros, né? Então as perguntas que vêm logo na cabeça é qual a aplicação que você quer esse vidro, né? Aí você precisa saber qual região do espectro eletromagnético que você quer trabalhar com seus vidros. São vidros para fibras óticas? Eles emitem luz? Eles são luminescentes? Eles precisam ser para a aplicação que você quer? Tem aplicações plasmônicas? São fotocromáticos? Eles mudam de cor com a incidência de luz? Tem nanopartículas metálicas? Eles degradam na atmosfera ambiente? Tudo isso, quimicamente, eu posso controlar, certo? A partir da escolha correta das substâncias que formam vidros,
certo? Alguns elementos formam vidros, naturalmente, fósforo, enxofre, selênio, mas os vidros óxidos são a grande família de vidros, né, a mais utilizada, principalmente os vidros de óxido de silício, óxido de germânio e óxido de fósforo para fibras óticas. Óxido de telúrio é bastante utilizado também para vidros para fotônica, né? Enfim, para utensílios, né, para aplicações especiais, os vidros óxidos, à base de óxidos. Tem os vidros calcogenetos também, que são aqueles formados por calcogênios, da família dos calcogenetos, menos o oxigênio, aqui, pessoal, só enxofre, selênio e telúrio, combinados com galho, com arsênio, e me dá, então, vidros com baixíssima transparência do visível. São vidros escuros, né? No entanto, eles têm uma larga transparência no infravermelho. Aqui, por exemplo, um vidro de sulfeto de arsênio, tem uma transmissão no infravermelho também bastante interessante. Os vidros aletos, à base de, por exemplo, os fluoretos de berílio são formadores vítreos, só que são muito tóxicos. Difícil trabalhar com fluoreto de berílio, não se trabalha assim usualmente no laboratório. Mas os aletos têm propriedades muito interessantes por conta do caráter da ligação que é formada nesses vidros. São vidros iônicos, certo? Então, por serem vidros iônicos, eu tenho propriedades que eu não encontro, por exemplo, nos vidros calcogenetos, nos quais o caráter da ligação, o caráter médio da ligação que compõe os calcogenetos é basicamente covalente, certo? Então tem propriedades distintas. E os vidros metálicos também. Eu posso resfriar, como mostrei para vocês, rapidamente e obter vidros metálicos, né? E os vidros metálicos têm uma curiosidade bastante interessante, né? Eles combinam a alta resistência, né, a ausência de defeitos cristalinos dos metais e a baixa rigidez comparado com os cristalinos, né, que resulta em uma alta resiliência, né? O que é isso? É a capacidade de armazenar e liberar energia com a deformação elástica, né? Eu vou mostrar rapidinho, ó, do lado direito aqui a gente tem uma plaquinha de titânio, do lado esquerdo aqui um vidro metálico. Observa que a bolinha, ela começa a parar de pingar no titânio e no vidro metálico ela ainda continua pingando, ou seja, tem uma resiliência muito alta, ou seja, tem uma capacidade muito boa de armazenar e liberar energia com a deformação elástica. Por isso que são utilizados para tacos de golfe. Vocês também estão acostumados aí, imprudente, né, jogar golfe. Então, o pessoal deve conhecer. Aquelas tarjinhas também que apita na C&A, também, algumas delas são formadas por fitas de vidros metálicos. Os vidros poliméricos, eu não vou entrar nesses detalhes, mas também são possíveis, vidros de açúcar, né? Você pode, todo mundo já fez caramelo e já puxou, né, o caramelo em certas temperaturas, você consegue fiar, é o que a gente chama, né, uma fiação do caramelo, né? Nada mais é do que vidros orgânicos, né? Compostos orgânicos que formam a partir de uma rede de glicose. Sais fundidos são mais raros, mas ainda assim são formados. Bem, e a composição é fundamental, né, nos vidros, então, que vai me dar as propriedades químicas que eu estou interessado, né? Por exemplo, aqui eu separei 4 vidros diferentes: o vidro de janela, os vidros Pirex que a gente usa no laboratório, os vidros cristais, né, cristal, aquelas taças de cristal que na verdade são vidros, e os vidros óticos que a gente chama. Certo? Olha que legal, quando eu coloco boro nos vidros Pirex, ele me dá então, além da têmpera térmica que a gente faz no vidro Pirex para diminuir as tensões, a utilização de óxido de boro facilita, na verdade, não deixa esse meu material a prender tanta tensão quando é resfriado, diferentemente de um vidro de janela que não tem boro e ele é muito mais frágil ao choque térmico. Você esquenta um vidro de janela, colocar em cima da pia, ele vai trincar. Um Pirex não, numa certa faixa de temperatura, certo? Já os vidros, as taças de cristal, olha que eles têm bastante na composição, pelo menos tinham óxido de chumbo, assim como os vidros óticos. Olha os vidros óticos, tem quase 20% de óxido de chumbo. E aqui também tem quase 14% de óxido de bário. Esses dois aqui também, eles são utilizados para aumentar o que a gente chama de índice de refração. É o índice de refração que me dá, então, o brilho. O brilho, materiais com alto índice de refração são brilhantes, né? São brilhosos, né? Tem uma refração alta, né? Portanto, os vidros cristais, as taças de cristal, não é cristal, né? É vidro com alta concentração de chumbo. Atualmente, na Europa, principalmente nos Estados Unidos, a legislação proíbe a utilização de chumbo, né? Então está sendo substituído agora o chumbo por óxido de titânio, que também é um material, é um átomo, o titânio D1, é um átomo também altamente polarizável, né? Então ele dá ao vidro índices de refração bastante altos. Bem, então essa é uma propriedade que vem da composição química,
né, dos vidros. Outras propriedades óticas são importantes que são definidas pela composição química. Por exemplo, o índice de refração. Aqui eu peguei o índice de refração numa certa região, aqui em 1,5 microns, lá no infravermelho. Mas olha que legal. Quando eu vou para vidros óxidos à base de telúrio, eu tenho um índice de refração alto, 2. Enquanto que eu vou para fluoretos, o Ziblan lá, que eu falei para vocês, em 1975, eu vou para o índice de refração de 1,5, mais ou menos, diminuo bastante. Isso tudo está relacionado ao caráter da ligação que é formada nesses vidros, certo? Uma ligação iônica, esses vidros fluoretos são iônicos, né? Uma ligação iônica são poucos, é fracamente polarizável, né? Comparado com as ligações que têm um caráter covalente maior, né? Por exemplo, quando a gente vai para os calcogenetos, né, o sulfeto de arsênio, aqui vou ter que mudar a região, mas de qualquer forma, 2,4 o índice de refração, 2,8, né, são vidros que têm um caráter de ligação covalente muito maior do que os iônicos fluoretos, mas, por outro lado, a gente pode mudar também a janela de transmissão desses vidros, mudando a sua composição também. Então, olha lá, os teluritos eu consigo trabalhar numa região de transparência. O que é uma região de transparência? Ela é limitada em 2 regiões. Olhem aqui essa curva amarelinha que eu estou traçando aqui em cima, né? Que são vidros de óxidos de metal pesado, né? Essa primeira borda de absorção aqui, que é o espectro de transmissão, né? Por comprimento de onda. Essa borda de absorção aqui são transições eletrônicas. Essa borda aqui, que limita a minha janela de transparência, que eu chamo, então essa região toda aqui é a minha janela na qual eu sou transparente, o material é transparente. Essa outra janela é limitada, então, por absorções multifônons, né, por vibracionais. Então, os teluritos eu consigo ter uma transparência de 300 nano até 6 microns, ou 6.000 nanômetros, né, uma janela grande, né. Quando eu vou para os calcogenetos, que são aqueles vidros que eu consigo ver no infravermelho, portanto, que são transparentes na região do infravermelho, aqui a gente pode falar a região do infravermelho daqui até o infravermelho distante, 20.000 nanômetros, né? Então, por exemplo, os teluretos que são pretos, né? Ele é transparente em toda essa região aqui. Quer dizer que os teluretos, deixa eu ver se tem algum exemplo de telureto, não tem, mas de um calcogeneto, de um sulfeto, por exemplo, de um seleneto, ele é transparente de 900 nanômetros a 14.000 nanômetros. Né? 900 nanômetros, então é preto, né? Não absorve nada, né? No visível, e é transparente no infravermelho. Então, mudando a composição, o caráter da minha ligação, a quantidade de água também, isso são estratégias químicas para eu engrandecer, então, as propriedades óticas dos meus materiais. Bem, e então onde que entra os vidros oticamente ativos? Né? Entra em tudo isso. Né? Então eu consigo variar aí por polarizabilidade, utilizando átomos de metais pesados, átomos polarizáveis, baixas energias de fônon, que são importantes exatamente porque eu posso estender, então, o meu espectro de transmissão lá para o infravermelho distante, as transparências no ultravioleta no visível, as energias de fônon, as energias de fônon muito importante quando eu estou usando terras raras para diminuir, então, decaimentos que não são radiativos, que não emitem luz, né? E aumenta a eficiência, então, de emissão dos meus materiais. Eu também tenho que escolher para produzir vidros oticamente ativos. Vidros que têm uma alta solubilidade de espécies que são oticamente ativos, por exemplo, que emitem luz, como íons terras raras, que são muito solúveis em vidros que têm um caráter iônico bastante alto também, os fluoretos, por exemplo. Eu consigo colocar quantum dots em vidros ou crescer quantum dots dentro de matrizes vítreas, nanopartículas metálicas. Isso tudo, obviamente, depende da pureza dos precursores e, em alguns casos, há a necessidade de purificação, né, desses compostos antes da utilização. Bem, então eu acho que eu estou me estendendo bastante, eu acabo me empolgando com tudo isso, eu gosto muito, né? Eu vou apresentar agora 3 temáticas que vêm sendo desenvolvidas no LAMIV, 3 trabalhos. Um deles vem de estudos que foram feitos no meu pós-doc e vieram para a USP e assim por diante, e outros que foram desenvolvidos aqui, em colaboração com todos aqueles meus amigos e colaboradores que eu mostrei. Né? Basicamente, trabalhamos com materiais para telecomunicação e amplificação, conversão de energia, materiais emissores de luz, termometria ótica, meios óticos para laser, enfim, uma infinidade de aplicações aí. E o primeiro trabalho que eu queria mostrar para vocês é o trabalho no qual a gente desenvolveu recentemente, que é a microfabricação com laser de femtosegundos. Como que tudo isso surgiu? Né? Utilizando vidros teluritos, né, à base de TO2, a gente percebeu que, dependendo da taxa de resfriamento, se ela é muito rápida ou se ela é muito lenta, esses vidros eles contêm sulfeto de chumbo.
dependendo da taxa de resfriamento que eu tenho, ora os meus vidros eram transparentes, ora meus vidros eram escuros, né? E quando eu levava isso no Raman para olhar os espectros desses materiais, eu observava que o vidro claro não aparecia as bandas referentes à formação de telúrio metálico, Te0. E dos vidros escuros, sim, eu observava essas bandas aqui, conforme eu mudava então a taxa de resfriamento. Ou seja, se eu usava uma taxa muito rápida, quer dizer, eu congelava aquele estado líquido imediatamente, eu mantinha então aquele equilíbrio redox que era estabelecido na fusão no estado líquido, esse equilíbrio aqui entre o TeO4, opa, Te4+, com os íons S2-, para formar T0 e S2 e S0. Então eu estabilizava isso daqui, eu não deixava que isso ocorresse, esse processo redox acontecesse de forma espontânea. No entanto, quando eu usava taxas de resfriamento muito devagar, esse equilíbrio redox acontecia e eu gerava então nanopartículas de telúrio metálico dentro do meu vidro de forma descontrolada, né, totalmente descontrolada. E aqui a gente provou, né, por microscopia de transmissão, né, que existem essas nanopartículas de 20 a 40 nanômetros por difração de elétrons também e por difração de raio-x também, né? Mas aí a gente queria, na verdade, controlar, dar uma aplicação para esse material, né? Então, por isso que se propôs a microfabricação com laser de fento segundo, que nada mais é do que a irradiação da amostra. Essa aqui é a amostra, ó, tá aqui no canto. Essa é a amostra, é a região irradiada onde que está em volta aqui, essa região aqui, certo? Então, como que ela foi irradiada? Utilizando um laser de femtosegundo focado no volume do vidro. Eu consigo, então, usando um laser operando em 800 nanômetros e 50 femtosegundos da duração do pulso, eu consigo gerar um foco no volume do meu material e, fazendo a translação XY, né, do plano do microscópio, como se fosse um microscópio mesmo, aqui eu consigo, então, gerar esse tipo de padrão aqui, um canal gravado no volume do vidro, né? E o que estava acontecendo aí, né? Quando esses lasers de femtosegundo, devido à alta intensidade do pico, a gente está falando de 17 terawatts por centímetro quadrado, certo? Eu gero um plasma, é gerado um plasma no foco. E esse plasma, quando focado dentro do meu material, fornece elétrons para que então eu reduza o telúrio 4 para telúrio 0. E aí, dessa forma, a gente conseguiu obter um pedaço do vidro, né, formando esses guias, né, que são guias, nada mais do que guias de onda, numa área de 9 milímetros quadrados, linhas em torno de 3 milímetros, então essa distância aqui, 3 milímetros, e um espaçamento de 0,04 milímetros, certo? E aí a gente foi entender, né, realmente, é isso que está acontecendo, é telúrio 0 que está sendo formado. Voltamos para o Raman, a espectroscopia sempre é uma ferramenta muito importante para a gente, e a gente observou que sim, a região irradiada, que é a região preta, aparecia essas bandas aqui relativas aos estiramentos telúrio-telúrio, né, em telúrio metálico, certo? Isso aqui é o padrão, né? São deslocadas porque a polarizabilidade do meio muda, enquanto que a região não irradiada era livre de telúrio 0, e essa mudança controlada e localizada, né, do índice de refração nessas regiões irradiadas me dá então a oportunidade de fazer guias de onda, né, guias de ondas plasmônicos, ou até mesmo funcionalizar essa superfície, né, quando feita essa gravação na superfície do vidro, para sensores químicos, armazenamento de dados em 3 dimensões e ótica não linear devido à alta polarizabilidade desses caras, né, dos átomos de telúrio. Outro trabalho aqui que eu gostaria de mostrar, que eu acho que ontem o professor Ítalo falou bastante, né, são os substratos SERS para sensores químicos. Esse trabalho foi iniciado em Araraquara em 2016 e foi publicado em 2018 durante o meu pós-doutorado, e eu continuo trabalhando nessa área, desenvolvendo a partir de vidros fosfatos e fluorofosfatos, né, a produção de superfícies SERS in situ, gerando então superfícies com nanopartículas de prata para detecção de moléculas padrão em consideração traço, né? Eu tenho alguns colaboradores que trabalham nessa área comigo, o pessoal de Juiz de Fora, da Unesp de Araraquara também, e outros da USP de São Paulo, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é o SERS, o professor Ítalo ontem falou, mas todos sabem, Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que é uma técnica de alta sensitividade para análise de traços, né, de 10 a menos 5 até a 10 menos 12, tem relatos molar, e isso vai depender de um efeito, né, que a gente chama de ressonância plasmônica de superfície, né, localizada, né, que é a oscilação
coerente, né, dos elétrons na banda de condução quando excitados com uma radiação eletromagnética. Então, basicamente, a gente cresce em cima de um substrato vítreo, as nanopartículas, né, coordena a molécula de interesse ou target que a gente está querendo analisar em cima dessa superfície, e o espectro Raman, no caso aqui que eu mostro é uma bipiridina, o espectro Raman, então, é engrandecido, né, quando eu tenho a presença dessas nanopartículas, então eu consigo detectar aqui até 10 a menos 7 molar, né. Basicamente, né, o CERS funciona dessa forma, eu tenho o espectro Raman normal, a espectroscopia Raman da minha molécula, no caso do meu analito, né, eu posso coordená-lo em cima de uma superfície de forma aleatória, né, não sei como que essa molécula vai se coordenar, vai depender dos sítios que ela tiver também, né, mas a posição na qual ela se coordena vai me dar espectros CERS também diferentes, né? Não necessariamente iguais ao espectro Raman do meu analito, né? Mas eu posso facilitar a minha vida também e colocar alguns espaçadores ou moléculas específicas nas quais me permite, então, que eu coordene, né, essa molécula, que eu faça que o SPR da minha prata, né, engrandeça o sinal do meu analito em si. O professor Ítalo falou bastante, né? E o que nós fazemos no laboratório é exatamente utilizar esse tipo de composição. Aqui a gente utiliza óxido de titânio porque a gente está explorando também para fotocatálise. Esses são os dados que ainda não saíram. Essa composição, esses vidros, então, são submetidos a um processo que a gente chama de troca iônica. Todo mundo já deve ter ouvido isso alguma vez, né? Então a gente insere esse material dentro de uma solução de nitrato de sódio e nitrato de prata, né, a 380 graus, e o que acontece na superfície dela, principalmente, é que a prata troca com o sódio sai, a prata entra, e eu tenho, então, a presença de Ag+, na superfície dos meus vidros, né. E logo depois, eu faço um tratamento térmico nessas amostras para que os íons prata mais comecem a formar os seus clusters e assim começa a crescer o meu cristal. Eu uso ele então como germens, a proximidade dele, com a temperatura, dou energia para que ocorra uma mobilidade dentro do meu vidro e então eles comecem a se aglomerar até formar a minha nanopartícula. E aqui a gente observa, né, que a cor do vidro muda bastante conforme eu vario o tempo de tratamento térmico, até 120 minutos, né? E a gente pode controlar isso por absorção eletrônica, principalmente monitorando a banda de SPR da prata, que no nosso caso está em torno de 450 nanômetros. Aí observa-se que a gente tem um aumento, quer dizer, que aumenta o número, né, a concentração de prata, mas basicamente eu tenho sempre a formação de pratas esféricas, de mesma geometria. 120 começa a mudar um pouco, começa a ter um alargamento, mas mesmo assim eu tenho um bom controle e a produção in situ de uma superfície CERS, né? Monitoramos isso também por microscopia de varredura, né, para saber quanto de prata que entra na superfície. Aqui é a imagem dos cortes transversais daqueles vidros, né. Olha aqui, dos 120 minutos que ficou no tratamento térmico, eu tenho prata entrando até aproximadamente 200 microns no vidro. Então, da superfície para o volume, 200 microns é prata que eu tenho trocado com o sódio, e comprovamos isso, obviamente, por microscopia de transmissão, e observa-se que tem uma bela regularidade da forma e tamanho dessas nanopartículas formadas por troca iônica. Depois nós fomos para os testes, né, o padrão para avaliação do substrato CERS, a bipiridina é um dos padrões, né, e aqui observa-se claramente, né, o espectro CERS da bipiridina, do vidro e do vidro molhado com uma bipiridina a 10 a menos 7 molar. Então, uma concentração baixíssima, né? E eu tenho, então, um espectro CERS muito bem definido, relativo, aparecendo, então, esses estiramentos relativos à molécula de bipiridina coordenada na superfície de prata, certo? Principalmente dos anéis. Outro experimento foi feito com cristal violeta, aqui, mais uma vez, pensando na fotocatálise. Usando cristal violeta, que também é um corante, é um padrão também para avaliação do substrato CERS, né? E a mesma coisa, nas amostras com 120 minutos, a gente observou que a gente consegue detectar até 10 a menos 6 molar. A gente acredita que esse trabalho não está concluído, a gente acredita que a gente consiga chegar até 10 a menos 9 molar. E ao mesmo tempo, essa superfície com nanopartícula e contendo titânio, além de um efeito fotocatalítico do titânio, eu tenho um efeito fotocatalítico
incrementado pela presença do SPR da prata, o que a gente chama então de fotocatálise plasmônica. Isso é um tópico que a gente está começando a estudar também. E por último, os vidros é um trabalho que eu tenho um carinho especial, os vidros que servem como termômetros ópticos, né? Esse trabalho a gente publicou na Scientific Reports, é um trabalho proveniente do meu doutorado, desenvolvido com parte aqui na Química de São Carlos também, onde a gente usou luz para medir temperatura. E tem sido uma necessidade constante, né? O desenvolvimento de métodos mais baratos, confiáveis, né? E dispositivos portáteis, sem contato, para medir temperatura, para detectar temperatura. E a gente usou vidros para isso, certo? E usamos vidros dopados com terras raras, né? No caso, especificamente, usando o íon hérbio, hérbio 3+. E qual que são as vantagens desses termômetros ópticos, né? Ele tem uma passividade eletrônica, tem alta sensibilidade, uma resposta rápida, e sem a necessidade, eu não preciso converter fotônica para eletrônica. A resposta está na minha resposta ótica. E o método que a gente utiliza para isso é o que a gente chama de razão da intensidade de fluorescência, que utiliza exatamente a razão da intensidade de emissão de dois níveis, no caso do hérbio, o dubleto H11,5 e o quarteto S3,5. Olha aqui a diferença de energia dos dois. É relativamente pequena, né, entre os dois, então eu utilizo a razão de intensidade desses níveis próximos em energia, que a gente vai chamar então agora de níveis termicamente acoplados, ou seja, o nível de maior energia, o dubleto H11,5, ele pode ser populado termicamente quando eu aplico temperatura no meu sistema, respeitando, né, uma distribuição de população de Boltzmann, na qual depende do inverso da temperatura. Então, a razão de intensidade de fluorescência vai depender do inverso da temperatura. Ou seja, a razão da intensidade em 548 pela intensidade em 525, mais ou menos aqui. Então, a gente sabe que o hérbio tem esses dois níveis termicamente acoplados, né? Tem energias muito próximas, esses dois. Então, olha cá. Quando eu estou em teluritos codopados com hérbio e térbio. O itérbio, depois a gente conversa sobre ele, mas a atenção está aqui no hérbio. Quando eu estou num sistema de baixa temperatura, que é a minha curva preta, olha a intensidade do nível de menor energia. Né? É maior do que do de menor energia. O nível de menor energia tem uma intensidade maior do que do nível de maior energia. No entanto, quando eu aplico temperatura no sistema, essas intensidades se invertem, né? Porque eu começo a popular o dubleto H11,5 por temperatura, porque eles são acoplados. Eu começo a aumentar essa minha probabilidade de ocupar esses estados de maior energia pela temperatura, seguindo então essa distribuição populacional de Boltzmann. Ou seja, revelando que esses níveis são termicamente acoplados, são dependentes da temperatura. Dessa forma, a gente usou um vidro, esse aqui é o vidro que a gente utilizou, tá vendo que ele tá verdinho, né, que é referente à cor dessas duas emissões no verde, uma emissão em 525, outra em 520, separado aqui em energia, aquela mesma energia do diagrama que a gente viu, tá? E utilizamos esse vidro, excitando em 980, e colocamos esse vidro na ponta de uma fibra. Esse aqui é um cabo de uma fibra ótica, aqui está o vidrinho. Tá? Aqui só está a pontinha do cabo. E o vidrinho a gente acoplou ele aqui na ponta. Né? Essa fibra é uma fibra em Y, onde meu vidro está aqui na ponta. Em um lado eu entro com a minha excitação, que é o comprimento de luz que eu vou usar para excitar e ver a emissão do hérbio no verde, e o outro lado eu vou receber o sinal dessa emissão, certo? Então um detector portátil qualquer eu consigo pegar então esses espectros. E dessa forma, variando então a temperatura na qual eu coloco a minha fibra em contato, né? Então quer dizer, eu tenho um dispositivo flexível, portátil, e que eu consigo alcançar lugares que um termômetro comum não conseguiria, né? Então, variando a região de temperatura de 5 a 50 graus, por exemplo, que é uma região onde temperaturas utilizadas para sistemas biológicos, né? Eu consegui uma alta linearidade também, uma boa linearidade, né? Então, uma inversão de população adequada, e para faixa de temperatura de 50 a 200 graus, para aplicações onde precisam, uma medida de temperatura para altas temperaturas, é mais evidente essa inversão de população, mas mesmo assim também ocorreu com uma alta linearidade, com R² maior do que 99. Então, dessa forma, a gente desenvolveu um sensor portátil, né, de alta precisão, né, e excelente reproducibilidade, 0,54 e 0,92 para ambos os regimes de temperatura, e uma ótima acurácia, né, a precisão dela
em acurácia mais ou menos meio grau, no range de 5 a 50 graus, e 1,1 graus de 50 a 200 graus. E comparando os nossos valores com a literatura, né, que é aqui uma matemática, uma sensitividade térmica máxima, a sensitividade térmica relativa, que é o interessante aqui, na qual usa uma figura de mérito que independe da técnica que eu estou empregando, eu posso utilizá-la para comparação, né? A gente joga nossos valores na tabela e realmente nós temos um vidro que tem uma sensitividade relativa bastante alta, uma das maiores encontradas na literatura para essa classe de vidros e para essa faixa de temperatura. Então, uma aplicação bastante interessante, no qual a gente está trabalhando em cima agora de fazer isso na ponta de uma fibra ótica. Então, colocar esse material na ponta de uma fibra microestruturada. Então, aqui, se eu vou olhar ela de cima, a fibra aqui, essa imagem aqui. Isso daqui é tudo furo de ar. A intenção, então, é preencher esse pontinho aqui, né, a ponta da fibra aqui, com o material. Esse material, então, eu excito ele em 980, o meu material vai emitir no verde, e essa emissão no verde vai me trazer informações da temperatura local em torno da ponta da fibra. Isso está sendo feito em parceria com o Instituto de Fotônica e Sensoramento Avançado da Universidade de Adelaide. Ainda está caminhando devagar, mas está caminhando. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. As temáticas do Lamiv é sempre no sentido de explorar novos materiais, vitrocerâmicas, dar novas funcionalidades, desenvolver, criar e trabalhar sempre na interface de aplicações de diferentes áreas, né? Com apelo sempre tecnológico. Manter excelência em pesquisa, eu falo da Universidade de São Paulo aqui, mas eu não posso deixar de falar da Universidade Estadual Paulista, que é a minha mãe, quem me formou e quem me deu todas as condições de crescer e de chegar onde eu estou hoje, e que, devido à excelência da Universidade Estadual Paulista, que eu tenho tanto orgulho de dizer, e de permitir também a formação de recursos humanos de qualidade, né? E eu quero finalizar essa apresentação mostrando um videozinho para justificar a era do vidro no qual a gente está inserido. Eu não consigo colocar o som, mas eu acho que as imagens falam por si só. Esse é um vídeo da Corning, ele tem 1 minuto e 40 apenas, e mostra que realmente estamos na era dos vidros. As fibras óticas chegando nas nossas casas, vindo por cabos subterrâneos até dentro dos nossos computadores, as tecnologias de conexões inteligentes, reconhecimento facial, recobrimento de displays, os wearables, os vidros funcionais, os vidros avançados, principalmente em laboratórios, né, tanto para cover de computadores, mas também para frascos de alguns compostos que precisam ter vidros especiais, né, dispositivos, displays inteligentes, conectividade wireless, fibras óticas para Big Data, cerâmicas para reduzir a emissão de gases tóxicos, vidros para farmácia, para compostos farmacêuticos, para bioprocessos, o celular, a resistência simplesmente de cair no chão, né, as telas anti-reflexo, enfim, tudo isso a gente já viu alguma vez, está presente na nossa vida e vai ser cada vez presente. Infelizmente aqui no Brasil tudo é muito mais caro do que lá fora, mas isso já é uma realidade e está muito além do que a gente possa imaginar. Esse vídeo é de 2018, feito pela Corning, exatamente para dizer, sim, o vidro é muito importante, é milenar, e a gente tem muito o que usar e o que aprender e o que estudar em vidros. Eu espero não ter me alongado demais. Eu acabo me empolgando, eu acabo trazendo mais coisas, tenho vontade de falar um monte de coisas e eu fico à disposição de vocês. Agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção e o convite da comissão organizadora. E muito obrigado, eu fico por aqui. Valeu mesmo. Acho que eu me estendi demais. Eu perdi a hora aqui porque tem um reloginho correndo, mas já estava correndo antes. Não, professor, que isso. É uma honra, né, poder ter a graça da presença do senhor no nosso evento. E é claro, né, depois de uma palestra dessa, é claro que a gente ainda tem um tempinho aí para algumas perguntas que surgiram durante a apresentação. Legal, legal. Aí a gente vai pôr aqui na tela o pessoal da comissão. Legal, e legal. O senhor pode responder no momento que se sentir à vontade. São essas perguntas que estão aparecendo para mim aqui embaixo. Isso, essa é a nossa primeira pergunta. Você pode voltar ela? Opa. Desculpe.
A anterior, A respeito da... Pode ir no essa, anterior. pode ser essa, Pode ser professor. essa? Então, a respeito daqueles vidros verdes que continham sais de urânio. Por serem radioativos, esse decaimento do urânio pode alterar essas características do estado vítreo proposto em 2017 pelos pesquisadores. Não é urânio que está emitindo lá, não. É érbio. É um lantanídeo. Então, aquela emissão, na verdade, eu tenho o itérbio e érbio. O itérbio é utilizado porque ele absorve muito mais efetivamente o comprimento de onda que eu utilizo para excitar o érbio. Certo? Então, o 980 ele é muito melhor absorvido pelo itérbio, que a gente chama de sensibilizador, que ele transfere essa energia para o érbio então emite de forma tão efetiva, de forma verde, né? Emitindo aqueles dois comprimentos de onda, o 525 e o 548. Por eles estarem muito próximos em energia, eles são termicamente acoplados. Eu consigo, então, popular um mais do que o outro de acordo com a temperatura que ele está inserido. Não é urânio, não. Quem me dera fazer um vidro de urânio? Adoraria. Eu acredito que foi satisfatória essa resposta, professor. Embora, acredito que muitos não sejam da área, mas a palestra ela foi muito esclarecedora em muitos e diversos aspectos. Tem mais uma pergunta? Mais uma perguntinha? Sempre que se tem a síntese de um vidro, é necessário realizar todas as caracterizações para aplicação ou depende sempre do objetivo da aplicação? As obrigatórias são um DRX e uma análise térmica, porque a gente tem que ver se ele é não cristalino e se ele tem temperatura de transição vítrea. Tem os dois? Opa, é vítreo. Eu classifico, então, o material como um material no estado vítreo. Mas aí, logicamente, que sim, depende do que você quer estudar, você aplica caracterizações específicas. Você quer estudar a parte estrutural, você acaba fazendo caracterizações de RMN, por exemplo, de Raman, de Exafs lá no Sirius, por exemplo. Ou você está estudando fluorescência, você faz a luminescência dos terras raras que estão, ou do material óptico que está emitindo luz lá de dentro. Isso sim, vai depender então sempre do objetivo da aplicação do vidro, sim. Mas as duas iniciais, DRX e análise térmica, são obrigatórias. Sim, professor. Obrigado. Eu acho que tem mais uma. Nosso tempo está um pouco acirrado, mas acredito que temos um tempo para mais algumas questões. Eu deixei meu e-mail, qualquer coisa, se quiserem tirar dúvidas, mandar por e-mail, eu fico à vontade. Não, tudo bem. Como podemos desmistificar mitos acerca das atividades desenvolvidas na universidade pública, tendo em vista a gama de pesquisadores desenvolvidos em prol da sociedade, como os apresentados pelo professor? Que tipo de mito será que ela está querendo dizer? Eu acho que os ataques às universidades, né? Eu acho que é um momento crucial que a gente está vivendo na nossa sociedade, no Brasil especificamente, né? De que a gente tem que combater algo que a gente nunca deveria estar combatendo, que são as fake news, né? As inverdades, né? Por descredibilidade da ciência, né? Então a ação de vocês de fazer um simpósio de pesquisa em química de forma quase independente, né, apoiado pela Pró-Reitoria, e eu acho que é fundamental as universidades fazerem isso, é fundamental. É trazer para os, ainda mais aqui nesse momento, que eu não sei a amplidão, a gente sabe que a amplitude, a gente acaba atingindo um maior número de pessoas virtualmente, né? É fundamental para trazer a realidade do que é a ciência, do que são as coisas. Por exemplo, o vidro é o quê? É sólido, é líquido? São coisas simples para mim, porque estudo isso há mais de 10 anos, mas não talvez para a maioria. E eu acho que é um trabalhinho que, infelizmente, vai ser de formiguinha novamente, né? A gente estava chegando num patamar muito bom e tudo foi destruído a partir de 2015, né? Um desmonte constante, né, da educação e da credibilidade da ciência no Brasil. E vocês estão de parabéns em organizar um simpósio nesse sentido. Nós que agradecemos. Desculpe, e principalmente o grupo de extensão envolvido nisso tudo. Que divulgação científica deve ser considerado, sim, como um dos principais pilares da universidade. Não só pelo momento atual, mas sempre isso. A gente tem que divulgar, a gente tem que trazer de forma acessível, que talvez às vezes eu nem consigo trazer de forma tão acessível, temas tão complexos, mas sim, a gente tem que trazer a realidade para nós e saber que tudo isso é por causa da ciência. A vacina, o celular teu, a internet que você está usando, isso é ciência, isso é química, isso é física, né? Sim. Acho que essa é a nossa última pergunta, né? Já existem disponibilizados comercialmente vidros líquidos? Vidros líquidos não existe. Vidros é um estado que parece um líquido congelado, certo? Então ele tem a estrutura de um líquido, a desordem de um líquido, mas tem aparências de sólido, né? Então ele tem
a não cristalineidade do sólido e uma transição vítrea, certo? O vidro líquido é quase... Muita gente fala assim, vidro é sólido ou líquido? Não, vidro é vidro. Vidro é um estado. É um estado específico fora, um estado metaestável, fora do equilíbrio termodinâmico de um sólido e fora do equilíbrio termodinâmico de um líquido também. Eu resfrio o líquido numa situação metaestável. Eu acho que essa foi a nossa última pergunta por hoje, professor. Nós agradecemos, né? Eu, como na qualidade de membro da comissão organizadora, agradeço, em nome de todos, né, a presença do professor e o aceite pelo convite e pela palestra. E também queria dizer, né, como é importante, embora a química ela vá se dividindo nas grandes áreas, ela é muito correlata, né? Inclusive com a história, né, apresentada pelo professor no comecinho. Um estudo que vem lá desde anos milenares, lá desde meteoritos, o Antigo Egito e tudo mais, e que nos dias atuais ainda é de grande importância e impacto tanto na vida quanto na sociedade, né? Não surgiu do nada, né? Teve um desenvolvimento tecnológico em torno de tudo isso, né? De uma coisa que era o olho da múmia, né? Que virou uma lente para satélite, né? Então a gente tem isso graças à ciência, graças à nossa ciência, né? A nossa química tão natural, tão bonita que é, né? E José, se me permite, eu agradeço novamente o convite, é um prazer, estou à disposição, quem quiser entrar em contato, e eu convido logo o ano que vem, tomara que estejamos todos presencialmente, né? A virem visitar aqui, a conhecer, a me ligar, vem tomar um café, sempre será um prazer tê-los aqui comigo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, José. Agora, né, dando continuidade ao restante do nosso segundo dia do simpósio, pessoal, nós estaremos, então, realizando a parte da apresentação dos trabalhos inscritos no terceiro simpósio de pesquisa em Química.